Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, para fechar a parte de referente à lei de Newton, né? Hoje veremos apenas as aplicações das leis que nós vimos semana passada. Já adianto que a aula vai ser bem longa, né? Porque é bastante coisa. Então já se preparem na cadeira, o material de estudo e vamos começar. Bom, turma, sem segredos. Como que você vai utilizar, você vai aplicar as leis de Newton? É só você seguir esse passo a passo que eu coloquei aqui para você. Primeira coisa que você vai fazer, adotar o sentido positivo dos eixos, ou seja, x e y, né? Para que direção e sentido vai ser positivo. Depois que você fizer isso, você vai fazer o diagrama de força para cada corpo do seu problema, identificando as forças que agem em cada corpo, verificando quais delas constituem pares ação e reação. Depois que você fizer o diagrama de forças, você vai aplicar a segunda lei de Newton para cada eixo, que é o quê? O que se diz a segunda lei? Que a força resultante é massa vezes aceleração. Ou seja, você vai aplicar essa lei para o eixo x e para o eixo y. E com isso você vai encontrar o quê? Equações. Né? Você vai achar um sisteminha de equações, que é o passo 4 que você vai resolver, né, para descobrir, né, para calcular tudo aquilo que o problema propôs para você. Pois bem, olha aqui, eu tenho. Vamos fazer um exemplo. Eu tenho dois corpos A e B ligados por um fio e eu estou puxando o corpo B na direção e sentido aqui da força F. Ok, primeira coisa que você tem que fazer, adotar o sentido positivo dos eixos. Como o corpo está se deslocando na horizontal para a direita, eu vou considerar o que? O eixo x positivo para a direita e, consequentemente, o y para cima. Né? Legal, adotei o sentido positivo dos meus eixos. Segunda parte é o que? Fazer o diagrama de força para cada corpo, identificando cada força que está atuando sobre ele. No corpo A temos quais forças? A força peso, porque ele tem massa, ele está em contato com o solo. Temos a normal e ligado por um fio. Eu tenho a força de tração. Considerando que não tem um atrito, né? Ou seja, o piso aqui não tem atrito, então por isso que ela não está aqui. E no corpo B, mesma coisa. Eu tenho a normal, porque tem contato com o solo, a força peso, porque tem massa, a tração, só que aqui está apontando para a esquerda, né? A tração devido ao corpo A, e eu estou fazendo uma força para a direita, que é a força F. E aí, ok, tá aí o nosso diagrama de forças. O que eu tenho que fazer agora? Aplicar a segunda lei de Newton para cada eixo. Então, vamos lá. Corpo A, aplicando a segunda lei de Newton no eixo Y e no eixo X. Se você ver aqui, no eixo Y eu não tenho movimento. O corpo A e o corpo B, eles não têm movimento em Y. Isso significa o quê? Que a resultante sobre o eixo Y é zero. Logo, a minha aceleração é zero. Então, você tem que a normal e o peso, né? Normal positiva porque está na mesma direção em sentido do y que eu considerei positivo, e peso negativo porque, né? Sentido negativo do eixo y. Ou seja, normal menos o peso, isso tem que dar zero, né? Enquanto no eixo x, qual força que eu tenho? Eu tenho a tração, para a direita. Como eu só tenho a tração é a própria força resultante. Força resultante, massa vezes aceleração. Que massa é essa? A massa do corpo A, por isso esse MA. Né? E no corpo B, mesma coisa. No eixo Y, como não tem movimento, a aceleração é zero. Logo, a força resultante é zero. Então, normal menos o peso tem que ser zero. E você tem força para a direita e tração para a esquerda. Então, F menos a tração tem que ser igual a massa vezes aceleração. Que massa é essa? A massa do corpo B, que, né, estamos analisando o corpo B agora, vezes a aceleração. E, e lembrando que essa aceleração no eixo X
é a mesma, tanto no corpo A quanto no corpo B, uma vez que, como eles estão ligados, eles estão se movendo de forma conjunta, né? Então esse A é o mesmo para os dois. Entenderam aqui, galera? O passo a passo aqui, o exemplo? Galera, todo exercício que você for fazer do seu livro didático é basicamente essa receitinha que você vai fazer. Esse passo a passo que você vai ter que fazer. Tranquilo, né, gente? Então vamos ver aqui as principais aplicações que vai aparecer para você. Primeira delas, galera, polias ou roldanas. Galera, nada mais é que aquele acessório que você vê em obras, né? Por exemplo, quem aqui já viu algum filme, desenho ou até mesmo uma obra na rua, onde, por exemplo, você tem um balde com algum material no chão, aí quer levar isso para o segundo andar de uma casa. Aí o que faz? Amarra uma corda, passa por uma polia ou uma roldana, e aí a pessoa que está lá em cima puxa a corda, né? E o balde levanta. Então, essa peça é a polia ou roldana. E ela pode ser de dois jeitos, né? Assim, os dois jeitos principais dela é qual? Ou ela é fixa ou ela é móvel. Essa imagem que eu estou ilustrando para vocês é chamada roldana fixa. Ela não traz nenhuma vantagem mecânica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que se você tem um... Vamos lá, eu falei de balde, né? Então, se você tem um balde com material lá dentro e que o peso desse balde seja, vamos lá, 500 newton. Exemplo, 500 newton. Para você levantar esse balde, a força que você tem que fazer tem que ser igual à força-peso do balde. Então você tem que fazer uma força de 500 newton. Mas como eu disse, essa roldana não te dá vantagem mecânica nenhuma. Então, ou seja, você usar essa roldana fixa ou não vai mudar em nada que você vai ter que fazer uma força de 500 newton para levantar esse objeto. Ué, Igor, se não tenho vantagem nenhuma, né, nesse quesito, por que eu uso ela? Porque a única vantagem que ela dá é que você altera a direção e ou sentido da força aplicada. Vamos lá. Olha a foto aí, ó. Eu tenho o meu bloco, né? Tenho peso, tração e olha a direção e sentido da força que eu estou fazendo para levantar esse objeto. Como eu disse, se você tem um balde e você quer levantar na mão, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma força de baixo para cima. Enquanto usando uma roldana fixa, você pode fazer essa força o quê? Para de cima para baixo. O que é mais fácil, sendo assim você consegue usar até mesmo o quê? O peso do seu próprio corpo. Quem aqui já não viu alguns vídeos assim que viralizaram na internet, né, de pedreiros, né, que trabalham em obra, que a pessoa sobe até o segundo, terceiro andar da construção que ele tá trabalhando, né? E ele segura na corda e pula, né? Aí o que? Ele está usando o quê? O próprio peso do corpo, né? Para levantar o objeto, né? A caçamba lá, o balde com o material pro andar que ele está trabalhando. O que é muito mais fácil do que você ter que levantar isso no braço, né? É muito mais cômodo. Entenderam a diferença? Então, show de bola. Vamos seguir. Aí, galerinha, a outra é a roldana móvel. Como você pode ver na imagem, nós temos duas. Uma fixa presa ao teto e a outra móvel, que ela vai se deslocar, né, para cima ou para baixo, dependendo do movimento que você está fazendo. E aí, pessoal, repare bem. Como o fio que usamos é ideal, a força F que eu estou usando nesse exemplo aqui, eu estou fazendo uma força no sentido de puxar a corda. Então eu estou levantando esse bloco. Essa força F, ela é o que? Aplicada em todos os pontos dessa corda.
E aí vamos analisar, fazendo um diagrama de força de cada objeto que está aqui. Nós temos aqui o bloco. Ele tem massa, então ele tem uma força peso P para baixo. Ele tem um fio que está ligando ele à polia, então tem uma tração para cima. Da mesma forma que, como essa corda está ligada no bloco e na polia temos essa mesma tração para baixo. E aí, a polia tem um outro fio passando por ela, onde é a tração 2. E essa tração 2, pessoal, ela é igual à força F que eu estou fazendo. Afinal, eu não acabei de falar que o fio é ideal? Se o fio é ideal, a força F que eu estou fazendo ela é a mesma em todos os pontos dessa corda. Então, eu vou ter duas trações, afinal a corda está passando pelos dois pontos aqui da polia, né? A esquerda e a direita, né? Passando aqui por baixo. Então, você tem duas trações para cima. Vamos fazer aqui o diagrama de força. Na polia, primeiramente. Se o objeto está subindo, significa que a resultante ali tem que ser zero, né? Vai subir com velocidade constante, a resultante tem que ser zero. Então, para a resultante ser zero, significa que as duas trações para cima tem que ser igual à tração para baixo. Afinal, você lembra que eu falei de adotar o sentido positivo para cima, adotar o sentido positivo dos eixos? Então você tem positivo para cima no eixo Y e o X, digamos, para a direita. Né? Sendo que o X a gente nem vai usar porque o movimento é todo na vertical. Então, T2 mais T2 tem que ser igual a T1. Né? Sendo assim, a tração 2 é T1 dividido por 2. Ou seja, cada setinha T2 aqui apontando para cima é T1 sobre 2. Mas, lembrando, a força que eu estou fazendo é igual à tração 2. Olha a polia fixa, né? Ó, eu estou fazendo a força aqui, a tração 2 é igual à força, né? Estou aplicando em todos os pontos da corda. Então, eu vou substituir T2 por F. Então, tem que a força que eu estou aplicando é T1 sobre 2. Só que quem é T1? Quem é a tração 1? Diagrama de força no bloquinho. O bloquinho tem massa, então ele tem um peso para baixo, né, a seta preta, né? E ele tem uma corda ligada à polia, ou seja, tem uma tração apontando para cima. Essa tração é o T1. Como ele está subindo com velocidade constante, a resultante tem que ser zero. Se a resultante é zero, a tração 1 tem que ser igual ao peso. Então, se a tração 1 é o peso, eu vou substituir ali no F, que eu já tinha determinado, e com isso eu descubro que a força que eu preciso fazer é igual a metade do peso. Então, galerinha, qual que é a vantagem da rodona móvel em relação à fixa? A fixa, você altera a direção e o sentido da força aplicada, mas você tem que fazer uma força igual ao peso do objeto. Se o objeto pesa 500 Newton, você tem que fazer uma força de 500 Newton. Só que se você tem uma roldana móvel no seu sistema, a força que você tem que fazer é a metade. Então, se o peso é 500, você tem que fazer uma força de 250 Newton. Essa é a principal vantagem da roldana móvel. E aí, galerinha, continuando. Essa configuração que está aqui na tela para vocês é a que nós chamamos de talha exponencial. É quando você tem várias roldanas móveis ao mesmo tempo no seu sistema. Ó, se você prestou atenção, você percebeu que a vantagem de ter uma roldana móvel é o quê? Fazer metade da força que você deveria fazer. Então, se você coloca mais roldanas móveis, logo a força que eu tenho que fazer será o quê?
cada vez menor. Isso aí, aluno, excelente, excelente raciocínio, mandou bem. Então, vamos lá, como que a gente prova isso, né? Matematicamente falando? O mesmo raciocínio que você fez para o slide anterior, você vai fazer isso diversas e diversas vezes para cada roldana que tiver no seu sistema. Então, ó, eu deixei aí todos os cálculos bonitinho para você entender, né? Não vou explicar porque o raciocínio é o mesmo. Então, pausa o vídeo aqui, vai raciocinando aí e entendendo o passo a passo que eu fiz. E você vai enxergar aqui a força que você teve que fazer é 1/8 do peso. Então, se, como nós usamos no nosso exemplo, se o peso do nosso bloco é 500 newton e você tem que fazer só 1/8 da força, né? 1/8 desse peso, a força que você tem que fazer é de 62,5 newton. Ou seja, muito, muito mais fácil de você fazer esse exercício, né? Aí vamos lá. Qual é o problema, né, de você ter uma... Vamos lá, porque se fosse mágico assim, né, podemos dizer, né, brincando, por que não é usado, você não usa, sei lá, 100 roldanas móveis, né, sempre na construção? Porque tem dois problemas. O primeiro, como você pode ver, galera, as roldanas estão ligadas umas nas outras. Então, à medida que você vai puxando a corda, as roldanas vão subindo. E aí, se você for puxando demais, uma vai enroscar na outra, né? E quando isso acontecer, vai dar um acidente, vai dar um problema. Então, e outra, para você ter uma configuração de diversas roldanas desse tipo, você precisa de muito espaço, né? E muito espaço para isso, geralmente as várias construções não têm esse espaço. Então, é por isso que não usam várias, várias e várias. Mas, generalizando, quando você tiver um exercício desse jeito, a força que você tem que fazer será quem? O peso do objeto que você tem que levantar, dividido por 2 elevado a n, onde esse n é o número de roldanas móveis. Então, ó, no exemplo que está aqui no slide para você. Ó, P dividido por 2 elevado a n. Quantas roldanas móveis eu tenho nessa figura? 3. Então 2 elevado a 3. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. P sobre 8, como está no nosso cálculo ali, né? Bonitinho. Entenderam, gente? Show de bola? Então vamos para o nosso último caso aqui, que é o caso do moitão ou cadernal. Dependendo da região, esse objeto tem um nome diferente. Bom, gente, olha só. Olha o que a gente tem aqui. Nós temos esse conjunto de roldanas que estão agrupadas. O que é mais fácil com relação a... Ou seja, ao invés de você precisar de um espaço grande para você colocar essas 4 roldanas, elas estão confinadas no mesmo lugar. Isso torna mais prático. Aí, vamos lá. Você pode ter elas em conjunto ou você pode ter elas distribuídas de forma horizontal, como está na figura da direita. Sendo assim, como que funciona? Qual é a força que você tem que fazer para levantar o objeto? Aí, pessoal, generalizando, a força que você tem que fazer, ou seja, a força que você deve aplicar, é igual a quem? O peso, né, do objeto que você quer levantar, dividido pelo número de roldanas que tem no seu moitão ou no cadernal. Galera, eu estou vendo aqui agora que eu coloquei número de roldanas móveis. Ignorem esse móveis, tá? É só o número de roldanas. Então, vamos lá. O da primeira figura, eu tenho 4 roldanas. Então, é a força-peso dividido por 4.
Enquanto na da direita eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 em cima, 3 embaixo. Então eu tenho 6 roldanas. Então é P dividido por 6. Outra forma de você memorizar isso é essa fórmula, só que ao invés de ser o número de roldanas, é o número de vezes que você tem a força F aplicada para cima, né? Então, ou seja, seu objetivo é levantar, né? Então, quantas vezes você está, na hora de fazer o seu desenho, você tem a força apontando para cima? Na da esquerda, ó, você tem 4 vezes. Enquanto na da direita você tem 6 vezes. Então é a força-peso dividido por esse número, né? Pelo número de forças que estão apontando para cima. Beleza, gente? Tranquilo? Seguindo. Outra aplicação é a chamada máquina de Atwood. O que é a máquina de Atwood? Nada mais é que uma polia e você tem um fio onde em cada extremidade desse fio você tem objetos. Você tem um bloco, um carro, enfim, não importa. Você tem 2 objetos, né? E você tem essa configuração como está aí na imagem. E quando você tem essa configuração, você pode ter os seguintes casos. Se as massas forem iguais, ou seja, se você pega 2 bloquinhos, cada um com 10 quilos, e coloca ali, não importa o jeito que você coloque elas nessa máquina, elas na mesma altura ou em alturas diferentes, não importa quais sejam, a força resultante atuando nesse sistema é zero. Então o sistema ficará em equilíbrio, ou seja, não importa em quais alturas você coloca esses bloquinhos, eles vão ficar o quê? Em repouso no momento em que você soltá-los. E, de novo, é um fio ideal. Então, a tração que está no bloco 1 é igual à tração que está no bloco 2. E, galera, quando você tem um sistema dinâmico, ou seja, você pega 2 bloquinhos de massas diferentes, coloca eles ali e solta, o que vai acontecer? Geralmente, o que tem massa maior vai descer, né? Então, se ele vai descer, significa que o outro bloquinho vai subir. Ou seja, um vai descer, o outro vai subir. A aceleração do sistema, ou seja, a aceleração desse conjunto é a mesma. Ou seja, se o bloquinho cai com uma aceleração de, vamos lá, de 20 metros por segundo ao quadrado, o outro bloquinho vai subir com uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado, né? E por que a aceleração do conjunto é a mesma? Porque se a aceleração for diferente, ou o fio, né, tipo, arrebentou, ou o fio está embolando, né? E não é isso o que acontece. Bom, turma, em exercícios de máquina de Atwood, geralmente as perguntas que vão aparecer para você são: qual é a tração do fio e qual é a aceleração do conjunto? E, Igor, como é que eu faço isso? Aplicação de lei de Newton. Basta você seguir aquele passo a passo, né, de quatro itens que eu falei no início da aula. Basta você aplicar aquilo sem problema nenhum, sem dificuldade. O exercício vai sair naturalmente. Outra pergunta que pode aparecer, é bem raro, mas acontece de vez em quando, né? É: quanto vale a força de tração no fio que suspende a roldana, né? Ou seja, se a roldana não estiver presa na parede, ou seja, ela estiver presa por um fio, ela vai ter uma tração sobre ela. E essa tração vai valer quanto? 2 vezes a tração que você está, na qual está submetida para baixo, né? A tração, né, de estar ali com os bloquinhos, e a tração para o teto, né, que está no fio azul e as outras no fio vermelho. Entenderam? E aí, como essa polia está em repouso, se ela está em repouso, significa que a força resultante atuando sobre ela é zero. Então, a soma das forças nessa polia tem que ser zero. Então, ou seja,
a telinha está apontando para cima e a tração T está apontando para baixo. Significa que a telinha tem que ser igual à soma das trações apontando para baixo. Ou seja, por isso, telinha igual a 2T. E, gente, nessa configuração, uma armadilha que a maioria dos estudantes acaba caindo é nessa hora falar: é tranquilo, essa tração aí é igual ao peso dos blocos. Se um é 10, o outro é 30, essa telinha é 40 newton. Pronto, resolvi. Então, tem um problema. Se o sistema estiver em equilíbrio, ok, seu raciocínio está certo. Mas agora, se ele está dinâmico, ou seja, os bloquinhos estão em movimento, essa telinha não será igual à soma dos pesos, tá? Aí você vai ter que calcular a força de tração, né, aplicando as leis de Newton, e aí você vai descobrir esse valor, e aí sim descobrir o valor dessa tração que suspende a roldana. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos seguir. Galerinha, outra aplicação é o plano inclinado, que aqui vamos estudar com e sem atrito. Primeiramente, o sem atrito. Igor, como assim? O que é um plano inclinado? Galera, plano inclinado nada mais é que a gente estudou movimentos aonde? Na horizontal e na vertical. Ou seja, quando você tem o objeto se deslocando numa diagonal, né, nós chamamos isso de plano inclinado. Né? Aí esse plano tem um ângulo θ com a horizontal, né? E sempre que esse ângulo for diferente de zero, é uma situação de plano inclinado. Tá? Primeiramente, vamos lá, sem atrito. Se é sem atrito, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, adotar o sentido positivo dos eixos. Se o objeto se desloca na direção desse plano, eu vou colocar o meu x nessa direção. E, consequentemente, o y fazendo 90 graus. Ok, pronto. Igor, e aí? O x é para, né, no caso, para baixo ou para cima? Depende. Depende se esse objeto está descendo ou subindo. Né? Vamos considerar que eu vou soltar esse objeto. Se você soltou esse objeto, naturalmente ele vai o quê? Cair, né? Em direção à base desse plano. Então, já que ele vai cair, eu vou adotar o sentido positivo nessa direção, apontando na diagonal para baixo. Né? Ok. Agora, o que nós vamos fazer? Diagrama de força. Quais são as forças que estão atuando nesse bloquinho? Opa, o bloquinho tem massa, então eu tenho a força peso apontando para baixo. Né? Esse bloquinho está apoiado no plano. Então, se eu tenho dois objetos, né, sólidos em contato, eu tenho a força normal, que ela faz 90 graus com a superfície de contato, não é para cima. Então, ela vai ficar assim, ó, nessa diagonal. E aí temos um problema. Ô Igor, a força peso não está sobre o eixo x nem sobre o eixo y. O que eu faço? Como que a gente resolve isso? Lembra que nas aulas de vetores, eu falei o quê? Quando nós temos forças que não estão sobre os eixos, a gente não consegue usar elas para fazer os cálculos. Né? Eu até brinquei, eu falei assim, galera, nós somos burros, nós não sabemos trabalhar com movimentos na diagonal, apenas em x e y. Então, o que você vai ter que fazer? A força-peso é um vetor. Então, você pode o quê? Decompor esse vetor em uma componente x do peso e em uma componente y do peso. E é isso que você vai fazer, né? Que é o que está exatamente representado na figura da direita. Ó, pontilhado o meu x e y, a força normal está sobre o eixo y, então não preciso fazer nada com ela, enquanto a força peso
ela não está sobre x nem y. Então você vai ter que fazer a componente x e y dele. E uma vez que você fizer isso, você vai ter que calcular as componentes. E além de você fazer isso, uma coisa importantíssima, galera, você vai precisar do ângulo. E eu já botei aqui para você, ó, quando você fizer essa decomposição, os ângulos desse triângulo retângulo que nós temos, que vai surgir, é esse ângulo θ. E por que eles estão desse jeito? A explicação está aqui embaixo, né? Ó, você tem o plano inclinado com ângulo θ. Temos a pontilhada fazendo 90 graus com a horizontal, que seria a força-peso. Isso fecha um triângulo. Aí nós temos um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, e o ângulo θ. Então, e nós sabemos que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Então, θ mais 90 mais esse ângulo que eu não sei é 180. Eu vou chamar ele de 90 menos θ. Só que olha essa pontilhada que está na direção do eixo y, na direção da força normal. Ela faz o quê? 90 graus. Faz 90 graus com o plano inclinado. Então, esse ângulo que eu não sei, que é 90 menos θ, mais β, que é o outro ângulo que está aqui, a soma desses dois aqui é 90. Então, o 90 somado com 90 menos... Não, desculpa. 90 menos θ somado com β tem que dar 90 graus. 90 passa para o outro lado, então vai ficar 90 menos 90, isso dá zero. Passa o θ para o outro lado, então você vai descobrir que o ângulo β é igual a θ. Então, ó, é por isso que o ângulo θ está representado ali. E aí você tem aquela propriedade dos ângulos, se você lembra, né, lembra das suas aulas de matemática básica. Aqui temos os ângulos o quê? Alternos e internos. Então, tanto faz você fazer o triângulo retângulo usando qualquer um desses dois ângulos, vai dar a mesma coisa, tá? Eu sei que a explicação pareceu meio confusa, eu gostaria de ter um quadro aqui para poder fazer passo a passo, mostrar para vocês, mas infelizmente eu não tenho, então estou fazendo o melhor que eu posso. Peço desculpas, né, por isso, e se mesmo assim, se o que eu estou explicando aqui não ficou muito claro, dá um aviso lá no sala de aula que aí eu tento fazer um outro vídeo assim, né, mostrando eu fazendo no papel para vocês enxergarem isso. Bom, seguindo aqui. Bom, galerinha, como vamos calcular os componentes? Galera, eu não vou explicar isso de novo, que eu já expliquei na aula que eu falei de vetores. Então, ou seja, para não ficar repetitivo e não ficar mais longo do que já está essa aula, então eu peço que você, se você não lembra, você pausa o vídeo aqui, procura a aula de vetores e reveja lá que está tudo lá bem detalhado, bem explicadinho, tá? Ok, uma vez que você calcula os componentes, você pode calcular a aceleração. Afinal, se o objeto vai se deslocar, ele está em movimento, logo ele tem uma aceleração. E geralmente é essa a pergunta que aparece. Qual a aceleração desse bloco? Aí você vai descobrir o quê? Que a aceleração, né, ó, se o objeto está se deslocando no eixo x, significa que a força resultante é o próprio px, que é a única força, né, que está atuando sobre esse eixo, né, a componente da força peso, né? E sendo assim, nós temos que a força resultante vai ser peso vezes o seno de θ. E nós já sabemos que pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, e nós vimos na aula de forças que peso é massa vezes gravidade. Então vou substituir isso aqui. Massa vezes aceleração é massa vezes gravidade vezes seno θ. Posso cortar a massa, né? Posso simplificar a massa, e com isso nós achamos que a aceleração desse objeto é
a gravidade vezes o seno do ângulo θ, ou seja, o seno do ângulo desse plano inclinado, né, com a horizontal. Beleza, galerinha? Tranquilo? Aí, gente, agora é com atrito. Galera, vocês já viram, né, que, se vocês viram na aula de vetores, que a componente x é p seno θ, a componente y é p cosseno θ. E na aula de forças, né, a força de atrito é coeficiente de atrito μ vezes a força normal. E olha só, o plano, agora nós temos atrito. Se esse bloco tem a tendência de descer, né, agora como eu tenho atrito, a força de atrito se opõe ao movimento. Então a força de atrito está apontando no sentido contrário, ou seja, apontando para cima do plano. E com o atrito, galera, nós temos duas situações. A primeira é quando o corpo está na iminência de movimento. Se você lembra da aula de forças, eu expliquei que iminência de movimento significa o quê? Quando a força de atrito é máxima, ou seja, o objeto ele não se move, ele está parado, mas qualquer força que você fizer, qualquer coisinha, ele vai entrar em movimento. Ou seja, se o bloco está em repouso, significa que a resultante na componente x é zero. Isso significa que a força de atrito estático é igual à componente x da força-peso. Aplicando a segunda lei de Newton no eixo vertical, nós temos que, de novo, esse bloco está em repouso. Ele não afunda no plano, nem pula, né? Nem voa no plano. Então, a resultante é zero. Então, logo, aplicando a segunda lei de Newton, a força normal é igual à componente y do peso. Então, basta você substituir. Força de atrito estático é coeficiente de atrito estático vezes a normal, igual a P seno θ. Normal, que é a componente y, que é P cosseno, passa dividindo, né? Aí eu já substituí. A força-peso você pode simplificar. E com isso, o coeficiente de atrito estático é o que? A tangente do ângulo θ, ou seja, a tangente do plano, do ângulo do plano inclinado com horizontal. E essa geralmente é a principal pergunta que aparece quando você tem esse caso. O outro caso é quando você já tem o objeto se deslocando. Galera, se o objeto está se deslocando, seja subindo ou descendo no plano, você vai usar o atrito dinâmico, não o estático. O estático você só usa ele quando o objeto está em repouso ou na iminência de movimento. E se o objeto está se deslocando, não importa o seu sentido, você vai utilizar o atrito dinâmico. Então, o raciocínio que você fez, né, que nós fizemos aqui, como apresentei para vocês aqui no slide passado, vai ser, ou seja, mesma coisa, só que você vai utilizar o dinâmico. E detalhe, se o objeto se desloca com velocidade constante, primeira lei de Newton, lei da inércia, se o objeto está em repouso, né, ou se move em MRU, movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é todo aquele movimento com velocidade constante. Se o corpo se desloca em MRU, significa que a força resultante atuando sobre esse objeto é zero. Então, se o objeto está se deslocando com velocidade constante, a força de atrito dinâmico será igual à componente x do peso. Beleza? Tranquilo? Show de bola, vamos seguir. Galera, última aplicação, finalmente. Elevadores. Galera, quando você tiver uma situação com elevadores, podem acontecer quatro situações. Mas, geralmente, independente da situação que tiver, vai aparecer para você uma situação com um dinamômetro, que vai medir a força de tração, que é a primeira imagem, ou uma situação com balança, ou seja, a pessoa ali que está no elevador está sobre uma balança e pede para você calcular o indicativo, né, que a balança tá dando para você.
Então, independente da situação, vamos analisar cada uma delas. Primeira, elevador sem aceleração. Se o elevador está sem aceleração, significa que o elevador está parado ou em MRU, né? Então, a aceleração é zero. Ué, Igor, peraí. Como que pode estar parado em movimento? Eu não entendi. Como eu disse, sem aceleração. MRU é aquele movimento com velocidade constante. Então, se a velocidade não varia, eu tenho aceleração? Não, eu não tenho, né? Se a minha velocidade variasse, aí eu teria aceleração. Então, como você está parado em MRU, a sua aceleração é zero, consequentemente a sua força resultante é zero. Sendo assim, a força peso será igual à tração, né, se você tiver um objeto pendurado, e a força peso é igual a normal, se você estiver sobre uma balança. Beleza? Tranquilo? A segunda situação é o elevador com aceleração para baixo. Pessoal, se o elevador tem uma aceleração para baixo, a força resultante também terá a mesma direção e sentido da aceleração. Então, quais são as únicas situações possíveis para isso acontecer? Ou o elevador está descendo acelerado ou subindo freando. Em qualquer uma dessas situações vai acontecer exatamente isso. Se temos uma resultante para baixo, e vamos lá, lembra o dinamômetro com um bloquinho, né, preso no teto do elevador? Tem o peso e tração ali. Significa que o peso é maior que a tração, porque aí a força resultante ali aponta para baixo, né? E se você tiver numa balança, né, peso para baixo, normal para cima. A força peso é maior que a força normal. Aí você aplica a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. E a peso para baixo, tração para cima. Se o elevador está descendo, né, aceleração para baixo, eu vou orientar o meu eixo vertical positivo para baixo. Por isso, peso positivo, tração negativo. Normal negativo também. Galera, eu acho que vocês batendo o olho aqui, vocês já perceberam. Galera, o raciocínio que você faz para a tração, ou seja, para o bloquinho preso por um fio no teto do elevador, é o mesmo raciocínio que você faz com você em cima de uma balança no elevador. Terceiro caso, elevador com aceleração para cima. Galera, mesma ideia. Se eu tenho uma aceleração para cima, a força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Então, a força resultante está apontando para cima. Se isso acontece, agora é exatamente o oposto. Se a tração que aponta, temos tração para cima e peso para baixo. Se eu estou subindo, resultante para cima, então a tração tem que ser maior que o peso. E a normal tem que ser maior que o peso. E aí a mesma configuração. Aí detalhe, se eu tenho aceleração e a força resultante para cima, eu vou orientar o eixo vertical como positivo para cima. Por isso a tração é positiva e peso negativo. E normal positivo e peso negativo. E aí o último exemplo é elevador em queda livre. Ou seja, você está no elevador e de repente por algum motivo a corda arrebenta, né? O cabo de aço arrebenta. Ao cair, todos os objetos que tiver no interior do elevador estarão sujeitos à mesma aceleração. E que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade. Ou seja, tudo que está ali dentro, não importa se é um bloco, corpo, enfim, todos eles vão estar com a mesma aceleração, que é a da gravidade. Então, seja, A igual a G. Tá? E nesse caso, como é uma queda livre, você não terá tração
muito menos a normal. Sendo assim, a força resultante atuando sobre os objetos que estão no interior do elevador é igual a força-peso. Ou seja, aqui na figura que eu coloquei, ó, é a força-peso do indivíduo. E aí, turma, finalmente exercícios. Vocês podem fazer os exercícios do capítulo 5 e 6, todos eles, tá? Galerinha, de novo, eu queria até ter feito exemplos nessa aula, só que aí eu estou vendo aqui 45 minutos de aula, nossa aula ficou muito extensa. Se eu colocasse exemplos, ele ia ficar mais extensa ainda, então por isso que eu não pude colocar. Gente, mas vocês sabem que qualquer coisa é só mandar no sala de aula. Eu fico olhando lá todo dia, vendo se vocês mandam alguma coisa, né, dúvida, mensagem. Gente, qualquer dúvida com relação aos exercícios, à matéria, né, que foi apresentada hoje, ou os exercícios do livro, ou de qualquer material que você tenha, só manda lá que eu vou responder. Então, galera, sem mais delongas, um abraço e até a nossa próxima aula.